Acelera Texto fazendo uma modesta reflexão. Hoje eu fiquei pensando, nessa época que a gente está falando em trabalho remoto, vida remota, relacionamentos remotos, fiquei pensando, nossa, a escrita ela sempre foi remota, ela nasceu remota, né? A vocação dela é remota. Então vamos lembrar como é que era antes da escrita. Ora, antes da escrita, sei lá, vamos imaginar a aldeia, a fogueira e as pessoas em volta dessa fogueira ouvindo o quê? Ouvindo histórias. Só que essas histórias elas eram contadas, elas eram contadas por meio de palavras faladas. Aí, de repente, tinha uma doença que atingia uma aldeia, ou atingia as pessoas, ou atingia a criação, quer dizer, os animais, e aí saía um mensageiro que ia caminhando dias, noites a fio para chegar em outra aldeia e contar esta notícia, a notícia da doença, etc. Aí quando surge a escrita, o que ela faz? Ela diminui distâncias, melhor, ela quase que destrói as distâncias, né? Ela universaliza a mensagem, porque aí eu podia fazer com que o papel fosse transportado. Então não precisava mais uma pessoa, na verdade era um papel. E aí quando a gente chega no Gutenberg, então aí a coisa pegou fogo, porque aí eu podia imprimir isso e fazer várias cópias deste papel, desta escrita. Então a escrita, ela une pessoas. Aí eu também tenho observado, nesses tempos difíceis, muito duros, né, que a gente está vivendo, eu tenho observado nas redes sociais, ao menos nas minhas redes sociais, que as pessoas começam a escrever pequenas histórias, começam a contar memórias. Então, de repente, lembra de algo que aconteceu com a avó, ou lembra um ditado preferido da mãe, que a mãe sempre falava, né? Ou mesmo recordações próprias, né? Então a pessoa lembra do primeiro dia da faculdade e relata isso, ou mesmo subjetividades, como é que cada um está lidando com esse momento de pandemia, né? Com esse momento de confinamento, distanciamento social, ou seja lá que nome, né? Que a gente dê. Eu tenho percebido isso. O que eu estou achando muito, muito bacana, isso me dá muita esperança, porque nos últimos anos, as redes sociais, particularmente nos 2 últimos anos, as redes sociais elas foram muito atacadas, né? Num certo sentido, muito maltratadas, e com uma certa razão, uma vez que as redes nasceram com a ideia de conectar pessoas. E o que nós começamos a ver, numa quantidade muito grande, foi o contrário disso, né? Foi um atacando o outro, ataques, a coisa de carimbar, né? Então você faz uma piada, aí o outro não entendeu sua piada, e já carimba você, você é isso, você é aquilo, ameaça, só vou te bloquear, e bloqueia, né? E outras coisas que eu acho que todo mundo já sentiu na pele, né? Você é desautorizado, né? Você não sabe nada. E o que é muito estranho, porque então o que era para unir começou a desunir, né? Virou uma arena de ofensas, né? Bom, o Acelera Texto e eu sempre advogamos que a qualidade nas redes sociais começaria a subir à medida que elas se tornassem mais e mais autorais. Eu acho que isso, eu começo a ver uma tendência. A tendência das pessoas... O que é o autor? É aquele que vai lá e conta, é aquele que vai lá e se expressa e assume a sua expressão, né? Não é anônimo, ele assume. Olha, eu acho isso, olha, aconteceu isso comigo. Ele conta uma história, e isso aproxima quem está contando a história daqueles que estão lendo.
Então, a escrita, ela une pessoas, né? Quem escreve une pessoas. Então, é isso aí. Eu sou a Fernanda Pompeu, do Acelera Texto. E se você gostou desse vídeo, dê uma olhada aqui no canal, porque já tem um menu grande, né, de vídeos. E, de repente, se inscreve, né? Valeu, grande abraço!